Olá a todos e todas, os sobreviventes do debate da Band, né? Eu brinco sempre com os meus colegas, os meus companheiros. Eu não sirvo para esse tipo de experiência, porque quando eu vejo a metralhadora de fake news e de mentiras voltada para mim, eu perco as estribeiras. Não tenho classe, não. Eu desço das tamancas e já começo a revidar no nível, talvez, né, que o adversário, o opositor, planejava. Não tenho fígado para isso, não. Preciso voltar, acho que mais umas 2 encarnações para aprender a ter algum equilíbrio emocional nestes momentos. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito do debate da Band. E esse primeiro vídeo eu quero tratar sobre a questão do Moro, né? Eu fiquei me perguntando, será que a equipe do Lula sabia, né, que o Moro estaria no debate? Ou ele foi utilizado como um instrumento surpresa para tentar desequilibrar o Lula? Porque ficou claro no último debate lá com a presença daquele padre fake, que ele foi utilizado para desestabilizar, né, para provocar o Lula. E aí, neste debate, né, do segundo turno na Band, eu pensei, né, tão inocente, ingênua com os meus botões. São só os dois, não vai ter presença de padre, né, fake nenhum. Acredito que será mais tranquilo. E aí começam as cenas, né, do debate com o Moro no palco. Eu confesso que eu me surpreendi, me causou uma estranheza. Eu imagino que se fosse comigo, teria provocado, sim, uma desestabilização emocional. Mas eu não sei, né, em relação à equipe do Lula, se eles já estavam preparados para isso. Obrigada, Abraão. Eu não sei se eles já estavam preparados para isso ou se também foram pegos de surpresa. E aí eu fui dormir, né, remoendo aí as minhas críticas e os acontecimentos do debate. E aí cheguei à seguinte conclusão, vamos ver se vocês concordam comigo. Alguns de nós, acredito que eu não tenha sido a única, né? Se surpreenderam quando viram o Sérgio Moro na equipe do Bolsonaro, entre os assessores da campanha, no palco da Rede Bandeirantes, minutos antes do início do debate. Por quê, né, que veio esta estranheza, essa surpresa? Porque além dele ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal de se opor à imparcialidade como juiz, em razão de certas circunstâncias ou interesses intercorrentes, né, que impediram a sua impunidade, né? Aí no caso, com vistas a receber benefícios
no exercício de suas funções, primeiro como ministro da Justiça e depois a promessa de ser indicado como um dos ministros do STF, né? Além de ficar surpresa com a presença, então, deste juiz suspeito, né, sob suspeição, parcial, né, não agiu com imparcialidade, me surpreendeu o fato de que o Moro saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de querer interferir na Polícia Federal, de falsidade ideológica, né? E recebendo como revide do presidente o xingamento de traíra, de mentiroso, né? E a gente viu uma lavação de roupa suja entre os dois por meses, disputando as manchetes jornalísticas, né? Mas se nós relembrarmos quem são os amigos, quem são os apoiadores do presidente da República, a gente vai chegar à conclusão que não tinha motivo para o nosso espanto, principalmente o meu, né? Então, vamos relembrar aí quem são alguns dos apoiadores, porque durante o debate, o presidente atual, né, da nossa República insinuou que nas cadeias os votos, né, em sua maioria, foram dados para o Lula. E isso ele se baseou pegando apenas um presídio, né? E tomando a leitura desse único presídio como se fosse a leitura de todos os presídios do país, né? A todo custo ele tentando ligar a imagem do Lula a criminosos. Mas vamos falar de criminosos, né? Vamos falar de pessoas suspeitas, vamos falar de apoios questionáveis ao atual presidente da República. Podemos começar com Adriano da Nóbrega. Vocês se lembram quem era Adriano da Nóbrega? Digo quem era porque ele foi assassinado na Bahia, né? O Adriano da Nóbrega foi um policial que levou para o túmulo os segredos do submundo do Rio e que nos deixou aí com várias pulgas atrás da orelha, desde o envolvimento dele, né, com a milícia e uma amizade questionável com o atual presidente da República, né, que na época era deputado. Então, o Adriano da Nóbrega, ele foi um agente público acusado de assassinato, com mais de 25 execuções nas costas, que recebeu a medalha Tiradentes ainda preso, como reconhecimento pela prestação de serviços relevantes ao Estado. E essa medalha, essa homenagem, foi sugerida pelo deputado carioca de 20 e poucos anos, chamado Flávio Bolsonaro. Mas Adriano da Nóbrega
também contou com a defesa de Jair Bolsonaro em seu julgamento. Então, esse é um dos criminosos, né, que apoia Bolsonaro, apoiava Bolsonaro e era por Bolsonaro apoiado, mas não tinha o apoio de Lula, né? Então vamos continuar aí, né? E não podemos esquecer que esta afinidade, né, do atual presidente da República com milicianos não para aí. Através da liberação da compra de armas e munição pelos CACs, o armamento destes contraventores passou a ser garantido, né? Então há aí uma estreita ligação entre os milicianos, os contraventores e ações do atual presidente da República, né? Milicianos e contraventores não apoiam Lula e o Lula também não os apoia. Vamos continuar falando então sobre apoios e apoiadores questionáveis. Vamos falar do Talvani Albuquerque. Talvani Albuquerque, que mandou assassinar a também deputada federal Ceci Cunha, de quem era suplente, em Alagoas. Ele não queria ficar como suplente, ele queria que logo um dos deputados acima dele tivesse uma outra ocupação, mesmo que fosse como anjinho lá no céu, para que ele pudesse assumir, né, como deputado federal no lugar da pessoa. Então, né, como ele ficou atrás destes 3 candidatos naquela eleição à qual ele concorreu também, ele substituiria o primeiro que não pudesse exercer o mandato, o que o fez decidir por eliminar um deles, um dos 3. E, infelizmente, a escolhida foi a Ceci. E fez, né, então, com que o Talvani contratasse um pessoal para eliminar, né, um pistoleiro, para fazer uma chacina em Maceió que matasse também o seu alvo principal e os familiares dela. Então, o Lula, ele não foi apoiar o Talvani Albuquerque como fez o atual presidente da República em 1999, que chegou, né, na Câmara, que analisava a cassação do assassino, do mandante do assassinato, e defendeu o Talvani Albuquerque para que ele não perdesse o mandato e fosse julgado pela justiça comum. Durante a sessão que o tirou do parlamento por 425 votos a favor de cassá-lo, contra 29 que optaram por mantê-lo no cargo. Apenas um deputado foi à tribuna para fazer uma defesa explícita de um assassino cruel e sem limites, que mandou matar
toda uma família para permanecer com seu mandato. Quem foi esse deputado? Jair Bolsonaro. Né? Você não viu o Lula ir lá na Câmara defender que o Talvani Albuquerque não fosse cassado. Mas o nosso presidente da República, que na época era deputado, pegou o microfone, foi o único dos 29 que defenderam o assassino, e pegou o microfone e foi defendê-lo na tribuna, para que ele não perdesse o mandato, né, na Câmara. Não foi Lula, foi Jair Bolsonaro. Vamos continuar falando sobre apoios questionáveis? Podemos citar o Robinho, né? Condenado de forma definitiva a 9 anos de prisão por violência sexual, né? Leia-se aí, né? Estupro. Contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em janeiro de 2013. Robinho declarou seu voto para quem? Não foi para o Lula, né? Então, vamos falar a respeito de apoios questionáveis, lembrando também do goleiro Bruno. Lembra do goleiro Bruno, que foi condenado em 2010 pelo assassinato da modelo e sua amante, Elisa Samúdio? Aquela que eles esquartejaram, depois pegaram os pedacinhos dela e provavelmente jogaram para cães, porque até hoje os restos mortais da Elisa Samúdio, mãe de um filho do Bruno que hoje tem 12 anos, não fossem encontrados. O goleiro Bruno, que participou deste terrível assassinato, não declarou voto para Lula. Ele declarou voto para Bolsonaro. Falando, né, de mais alguns votos, apoios questionáveis. Brenan, um empresário acusado de agredir também uma empresária e atriz, a Helena Gomes, em uma das academias mais caras de São Paulo. Ele responde pelos crimes de lesão corporal, agrediu também um garçom, mandou entregar um caixão na casa de um primo que lutava contra o câncer, deu carteirada em um técnico de enfermagem dentro de um hospital, teve uma grande quantidade de acessórios para armas encontrados numa de suas propriedades, mandou e-mails intimidadores para uma promotora, mandou uma mulher pegar um fuzil e apontar para o filho dele, e é acusado também de corrupção de menor. Você pode ver isto tudo que eu falei sobre o Brenan numa reportagem do G1. Pode ir lá no G1 e procurar no G1 Tiago com TH, Brenan com 2 N's de navio e D no final.
né? Para que você possa relembrar das acusações deste empresário que foi, inclusive, denunciado no Fantástico. Então, esse Brenan, ele não é apoiador do Lula, ele é apoiador de Bolsonaro, né? Outro apoio, né, que a gente pode lembrar aqui é o da Flor de Lis. Vocês se lembram da Flor de Lis, que foi presa como mandante do assassinato do próprio marido, com quem ela tinha adotado dezenas, né, de jovens e crianças, e também suspeita de manter relações sexuais com os filhos adotivos. Então, ela foi presa e perdeu o mandato. E ela era bolsonarista declarada. Participou ativamente na campanha de Bolsonaro em 2018. E a gente também não pode esquecer de falar que ela era pastora, né? E estava lá envolvida com todos esses pastores que fazem parte da seita bolsonarista, né? A Flor de Lis, ela não apoiava Lula, ela apoiava Bolsonaro. Falando sobre outro apoiador questionável, podemos falar do Guilherme de Pádua, aquele ator que foi preso por ter assassinado a filha, né, da Daniela Pérez, né? Perdão que eu faço confusão com o nome delas, mas por ter aí assassinado, né, a atriz com quem ele contracenava numa novela global e era filha da própria escritora da novela. Me desculpa que eu fiz aí, acho que confusão do nome da mãe com a filha. Mas o que interessa é vocês lembrarem, né, que o Guilherme de Pádua, esse assassino da atriz global, apoia Bolsonaro, não o Lula. Falando de outro apoiador aí, né, não declarado, não podemos encontrar, eu pelo menos não encontrei. Se alguém tiver aí alguma prova de apoio oficial, por favor, me mande, né? Mas nós sabemos que o Ronaldinho Gaúcho, acusado por envolvimento na produção e tráfico ilegal de passaportes, que foram detidos, né, num grupamento especializado em Assunção, no Paraguai, aguarda julgamento e pode receber pena de até 5 anos de prisão, mas tem as suas informações do processo protegidas por sigilo de 100 anos decretado pelo presidente da República, que aí está, né? Bolsonaro ontem falou tanto a respeito de pessoas que participaram do governo enquanto Lula era o presidente, né? Tentando mais uma vez associar a imagem do Lula a criminosos, mas o próprio Lula respondeu para ele: aqueles que foram acusados e de verdade tiveram provas de seus crimes, todos foram penalizados.
né? Agora, o presidente da República que aí está, que sabe, né, que o Ronaldinho Gaúcho com o seu irmão foi preso no Paraguai por ter, né, sido acusado desse tráfico de passaportes, teve as informações do seu processo protegidas por sigilo de 100 anos. Lula não fez nada disso com nenhum daqueles que foram apontados como culpados de algum crime no seu governo. Quem fez isto é Bolsonaro, que está aí, né, na presidência da República. E o Ronaldinho Gaúcho não é o único que está sendo protegido com sigilo de 100 anos. Outro que está sendo protegido com sigilo de 100 anos, coisa que Lula nunca fez, é o Victor Sorrentino, um médico que ganhou protagonismo ao defender a tese bolsonarista do uso de cloroquina contra a Covid-19 e que foi preso no Egito por assédio sexual. Esse também, né, que tem aí ligações com esse malfadado tratamento indicado por Bolsonaro e os bolsonaristas, tem o sigilo de 100 anos sobre as informações do seu processo. Então, lembrando mais uma vez, não foi Lula que mandou proteger aqueles que têm alguma afinidade com ele. Lula se manteve imparcial na condenação daqueles que de verdade tinham culpa no cartório, né? Falando ainda sobre apoiadores questionáveis, podemos lembrar Gabriel Monteiro, deve estar mais fresquinho aí na sua memória, né? Aquele vereador do Rio de Janeiro que foi cassado recentemente por ser acusado de estupro e de violência sexual contra menores. Né, o Gabriel Monteiro até ontem à noite estava postando nas redes sociais o seu apoio a Bolsonaro, não a Lula, né? Outro apoio questionável, o doutor Jairinho. Lembram-se do doutor Jairinho? Que foi acusado pela morte do seu enteado, o Henri Borel, um menino de 4 anos, filho da sua companheira. Ele também era bolsonarista, ele não era petista, né? Então, vocês podem ver aí num artigo da Veja Abril, né, na coluna Maquiavel, falando sobre alguns destes nomes que eu estou lembrando para vocês. Outro apoio questionável, o do Neymar, que ontem, inclusive, nas redes sociais, a gente via, né, foto dele arrasado, choroso, em função da decisão da justiça espanhola, né? Os promotores
espanhóis pedem pena de 2 anos de prisão para o brasileiro por fraude fiscal, que também envolve os seus pais. O Neymar declarou apoio a Bolsonaro, não a Lula, né? E aí, para a gente lembrar aí de mais uns 3 ou 4, a gente pode falar a respeito do Roberto Jefferson, aquele ex-presidiário por corrupção, com fortes indícios de psicopatia, que foi quem mandou o padre fake para aquele debate na Globo. O Roberto Jefferson, que gravou vários vídeos nas redes sociais, ensinando como fazer bomba caseira, armado até os dentes, declarando apoio a Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson apoia a reeleição do presidente que aí está. Ele não apoia o Lula. Falando sobre outros apoiadores mais antigos ainda, podemos falar do Eduardo Cunha, um dos maiores ladrões que o Brasil já conheceu e que escondia milhões roubados dos cofres públicos quando presidia a Câmara dos Deputados em paraísos fiscais lá no estrangeiro. Eduardo Cunha declara apoio a Bolsonaro, não a Lula, né? Inclusive tem o próximo aqui, né? O Collor de Mello, que eu inclusive já gravei 2 episódios resgatando a história e a memória da era Collor, e falta o último ainda para eu gravar, que eu quero neste último falar com detalhes a respeito do impeachment dele, né? Relembrar direitinho por que ele sofreu o impeachment. Collor de Mello, que confiscou a poupança dos brasileiros e foi caçado por assaltar o país, por transformar a casa da Dinda numa orgia e destruir a economia nacional, foi a voz do genocida em Alagoas, né? E nós vimos aí muitos jornalistas e repórteres dizendo que nos bastidores teria corrido, né? Melhor colocando, uma suposta conversa entre o atual presidente da República e ele, para que, no caso da reeleição do atual presidente da República, ele viesse a ser ministro da Previdência. E aí isso foi um escândalo para nós brasileiros, e como o atual presidente da República, né, viu que estava pegando mal para ele logo veio nas mídias falar que essa conversa era uma mentira, que ele não tinha prometido nada para ninguém, muito menos para o Collor de Mello. Então, o Collor de Mello, que confiscou a poupança dos brasileiros e foi impeachmentado, não
apoia o Lula, ele apoia o candidato à reeleição, que está aí como presidente da República, né? O mais recente, que também causou bastante polêmica, que declara o seu voto ao atual presidente da República, vai nos comícios onde o atual presidente da República está, quando no Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz, que foi preso por ser apontado como operador de um sistema chamado Rachadinha e que teria como maior beneficiário o Flávio Bolsonaro, né? Então, o Fabrício Queiroz, que era operador de um sistema de rachadinhas, não declarou voto a Lula. Ele declara o seu voto ao atual presidente da República, que está tentando a reeleição, né? E a gente pode encerrar, então, já que a gente começou falando com Adriano da Nóbrega, a gente pode encerrar com o Rony Lessa. O Rony Lessa, um dos acusados do assassinato de Marielle Franco, que era vizinho do atual presidente da República, morava no mesmo condomínio que o atual presidente da República, né? Então, são essas pessoas que têm aí as suas índoles, personalidades, ações questionáveis que apoiam o atual presidente da República, que está se recandidatando à presidência da República e não a Lula, né? Então, no último bloco, nós vimos que o atual presidente da República, munido de fake news, pegou uma metralhadora, metaforicamente falando, e atirou tudo que ele podia atirar, ao ponto de Lula não conseguir rebater todas as mentiras das quais ele estava sendo acusado pelo seu opositor, né? Então, hoje eu quis vir aqui lembrar aos eleitores, né, quem é que tem apoio de bandido, de criminoso, de pessoas suspeitas para a sua candidatura, né? Quem tem, então, eu dei aqui um exemplo, eu citei 18 pessoas para vocês. Se vocês lembrarem de mais alguns, podem mandar aí para mim, tá bom? E o que eu acabei de falar para vocês, eu dei a fonte de onde eu tirei, né? Jornais, revistas, a grande mídia que só aponta para alguém quando tem provas, porque não é boba para ficar respondendo processo aí à torta e à direita, né? Então vocês podem procurar estas informações que eu repassei para vocês. Obrigada, Emily. No portal G1, vocês podem resgatar imagens do programa Fantástico. Vocês podem procurar essas informações na revista Veja, da Abril. E vocês podem também procurar
um outro jornal que não é muito conhecido, mas que eu gostei de algumas coisas que eu encontrei nele. Deixa eu ver onde que eu encontro agora o nome dele, porque eu fechei o link, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda anotado na minha folha. Ah, tenho. É o horadopovo.com.br. Facínoras, estupradores, nazistas, ladrões e bandidos estão todos com um mito. É a manchete do jornal, tá bom? Então lembrem-se de darem uma olhadinha neste jornal antes de falarem alguma coisa da associação de Lula com pessoas questionáveis. Aliás, eu acho que o pessoal lá do Complexo do Alemão deve estar bem chateado com o atual presidente da República, né? Se você é do Complexo do Alemão, está me ouvindo agora e não sabe do que eu estou falando, procure aí no seu site de buscas o que o atual presidente da República falou sobre vocês quando Lula esteve no Complexo do Alemão, tá bom? Então, vou parando esta live por aqui, mas eu ainda volto daqui a pouco com mais notícias e mais munição do bem, para vocês poderem defender Lula e decidirem pelos seus votos de forma consciente. Lembrando que, se você quer a continuidade da democracia no nosso país, você tem um compromisso inadiável no dia 30 de outubro com as urnas eletrônicas. Não seja um daqueles que se negará a depositar o seu voto, o seu desejo, as suas esperanças nas urnas no dia 13. Perdão, ato falho, no dia 30, votando 13. Beijos para todos, até daqui a pouco.